Olá pessoal, como vocês estão? Em minha turminha, espero que todos estejam bem. Durante essa quinzena, nós estamos trabalhando os sinais de pontuação. Então, para ajudar vocês a compreender para que serve cada um deles, a prof vai contar um conto onde a história fala sobre os sinais de pontuação para que eles servem, tá bom? Prestem bastante atenção que é bem legal. Então, se chama Contos Sinais de Pontuação, Pontos de Vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria: os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, quando estourou a discussão. Viram como sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que havia uma fala. E nós? Protestaram as aspas. As aspas aqui. Somos tão importantes quanto vocês, tanto que para chamar a atenção já nos puseram 2 vezes neste diálogo. O mesmo digo eu, comentou os 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, comentou o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza ao texto. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes podemos alterar o sentido da frase, disse a reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu apareço depois da frase "a guerra começou", disse o ponto de interrogação, é apenas uma pergunta, certo? Mas, se eu apareço no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza, a guerra começou. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que para evitar conflitos não basta um ponto, nem uma vírgula, é preciso os 2, disse o ponto e vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final e pôs fim à discussão. Esse conto é escrito por João Anzanello Carrascosa, tá? E ele também tem um livrinho dele, tá bom? Quem tiver curiosidade pode pesquisar na internet. Aqui eu elaborei para vocês alguma tirinha para que a gente compreenda melhor para que servem então todos os pontos, certo? A vírgula, ela possui várias funções, tá? A vírgula. Entre elas pode ser uma pausa, tá? No enunciado ou numa frase, e pode apresentar essa pausa dentro da mesma oração. Os 2 pontos, eles indicam a fala de personagem e antecedem uma listagem. O ponto e vírgula, tá? Utiliza-se para separar itens de uma sequência de outros itens.
Então, quando você tem uma lista de coisas para separar dentro de uma frase, por exemplo, a gente pode usar o ponto e vírgula, tá bom? As reticências indica dúvida ou hesitação, ó, os 3 pontinhos, certo? O ponto de exclamação a gente usa para mostrar o sentimento de susto, alegria, grito ou espanto. O ponto de interrogação a gente vai utilizar para fazer uma pergunta, tá? As aspas a gente vai usar para isolar uma palavra, quando a gente quer destacar uma palavrinha dentro de uma oração, uma expressão, a gente usa as aspas. Ou quando quer fazer uma citação. Uma citação é quando a gente faz um destaque para alguma coisa que outra pessoa escreveu. Aí usa as aspas, tá? O travessão, ele indica fala. Toda vez que vai ter um personagem que vai falar, tem que usar o travessão, tá? Sempre numa linha nova, usar o travessão. Os parênteses, eles servem para isolar palavras dentro de uma frase, tá? Pode ser palavras que explicam alguma coisa ou até mesmo datas. E o ponto final, só a bolinha, indica o final de uma frase declarativa, tá? Então, ele é bastante utilizado na produção de texto também, assim como a vírgula, no caso de ter falas, o travessão. Lembrando que antes do travessão, a gente sempre tem que colocar os 2 pontinhos e numa nova linha colocar o travessão para daí colocar a fala, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história e que consigam compreender melhor e fazer uso bem feitinho dos sinais de pontuação. Estou curiosa para ver a produção textual de vocês e aguardando aí o retorno, então, através das fotinhas para a prof corrigir e ler todos esses textos, que vai ficar muito legal, tá bom? Beijinho, turminha, até outro dia!